Pessoal, no início desse quarto bimestre, a gente vai dar aí uma relembrada, né? Fazer uma revisão aí em alguns temas que a gente já trabalhou em aula, como forma tanto de recuperar, né, o que possa ter ficado aí sem entender, como de aprofundar o conhecimento, né, com outra abordagem e tudo mais. Então, o tema é a pré-história, conceito e características. E a habilidade é analisar processos históricos sociais aplicando conhecimentos de várias áreas do saber, tá? Então, a gente viu essa linha do tempo em sala ainda, né, durante as aulas presenciais lá no início do ano, e a gente entende, né, essa divisão aí da história, né, essa linha do tempo dividindo a história como uma visão eurocêntrica, né, feita pelos europeus e com base numa visão extremamente ali centralizada apenas nas ideias europeias, né, não levando em conta aí outras culturas, outros povos e tudo mais, né. Então, no período pré-histórico, os períodos recebem o nome das ferramentas utilizadas em cada período, né? Então, já que a gente está dando ênfase aí para a pré-história, né? A gente vai ter na pré-história o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Então, a gente tem, né, tanto a pedra lascada contra a pedra polida, depois já a descoberta dos metais, né? Então, a forma como eles utilizavam as ferramentas nesse período. E essa linha do tempo ela é considerada eurocêntrica, pois afirma de forma preconceituosa que tudo que vem antes da escrita é conhecido como pré-história, né? Então a gente viu isso já, aquela ideia de que lá no século XIX, né, um grupo ali de estudiosos que a gente chama de positivistas, eles entendiam o quê? Que a única forma, né, de você ter um documento histórico de fato era se esse documento fosse um documento escrito oficial. Então, como lá na pré-história ainda não tinha se desenvolvido a escrita, eles passaram a chamar esse período, e que a gente chama até hoje, né, mas hoje já vem sendo questionado essa questão, chama esse período de pré-história. Pré-história é o quê? O que vem antes da história. E é preconceituoso a gente achar que esses povos, né, só porque eles ainda não registravam as suas vivências e tudo mais de forma escrita, eles não faziam história. Né? E aí a gente tem diversas fontes aí que podem nos contar sobre a história desses povos. Então a gente não pode considerar como pré-história, mas sim como uma história, né? Mesmo vindo antes da escrita, mas uma história. A gente tem as próprias pinturas rupestres como registro, as próprias fontes materiais, né? De ferramentas e tudo mais que eles utilizavam, que podem nos contar muito sobre esse período, ok? A escrita, um marco inicial, né, o questionamento exatamente dentro disso aí, ó. A cronologia tradicional denomina de pré-história todo o período anterior à invenção da escrita. Os historiadores determinam os marcos cronológicos que consideram mais relevantes por meio de uma pesquisa das fontes históricas que é conduzida de acordo com alguns critérios escolhidos pelo especialista. Em função disso, no Ocidente tornou-se tradicional seguir a divisão da história baseado nos marcos da história europeia. Então, essa divisão aí que a gente conhece até hoje, ela é totalmente eurocêntrica, né? Então, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E o que é antes da escrita não é história, é pré-história, né? O marco inicial corresponde à invenção da escrita, por volta de 4000 a.C. Toda a trajetória anterior dos homens, desde o aparecimento dos hominídeos, tem sido tradicionalmente denominada de pré-história. As fontes históricas, né? O que são fontes históricas? Vocês viram isso lá no início do Fundamental 2, lá no 6º ano, e a gente viu isso também no início desse ano, né? Todo e qualquer vestígio do qual se pode extrair informações, seja da cultura material ou imaterial, né? Então, por exemplo, as histórias que são passadas oralmente, as lendas, né? Não é uma cultura material, mas também é uma fonte histórica. Para a análise desses vestígios, os quais os especialistas chamam de documentos, são necessárias integrações com diversas áreas do conhecimento. Então, a fonte histórica é simplesmente aquilo que está escrito? Não, né? Muita coisa pode ser considerada fonte histórica. Um objeto utilizado, uma fotografia, uma música, um relato oral, né? Tudo isso pode ser considerado ali como fonte histórica. E como essas fontes elas são extremamente variadas, a história não é a única que analisa, né? São utilizadas várias outras áreas do conhecimento para que se possibilite o quê? Estudar, compreender essas fontes históricas aí.
Então, a gente tem aqui, né, uma cena de pesca retratada por essa pintura rupestre, uma fonte histórica que nos comunica informações sobre o passado. Não é escrito, não está escrito, mas está relatando, está nos passando informação sobre o momento em que ela foi produzida, né? O registro fóssil é o épico evolutivo da vida, que se desenvolveu ao longo de 4 bilhões de anos, à medida que as condições ambientais e o potencial genético interagem de acordo com a seleção natural. Né? Então, a gente tem aí um outro tipo de fonte histórica, né? Que são os fósseis. E aí, para isso, né, diversas áreas do conhecimento contribuem para o estudo. A arqueologia, a biologia, a história, a química, né? Citei alguns aí apenas. Relembrando aqui o que a gente viu sobre o povoamento da América, né? As diversas teorias que a gente tem sobre a chegada do ser humano na América. Então, a gente tem destacado aqui essas 4 teorias, né? A primeira, a teoria de Clovis. A hipótese de Clovis diz que o homem teria vindo da Ásia, através do Estreito de Bering, que se encontrava congelado devido às baixas temperaturas, que serviu como ponte entre os continentes, tornando possível a passagem de grupos humanos. Então, a gente tem aí ó, a imagem, né, exatamente aí desse congelamento aí desse Estreito de Bering entre a Ásia e a América, criando aí uma ponte que os seres humanos conseguiram passar e entrar ali da Ásia pela América do Norte, né? Então, essa é a teoria de Clovis. A teoria da rota costeira afirma que os homens americanos teriam vindo da Ásia em pequenos barcos, navegaram próximos à costa até chegarem à América, né? Então, também uma vinda aí da Ásia, mas aí já em pequenas embarcações. A teoria das ilhas do Pacífico. Nessa teoria, acredita-se que os homens da Ásia teriam realizado uma travessia pelo Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações e chegado à América do Sul, né? Então, aqui já seria uma chegada vindo da Ásia também, mas chegando pela América do Sul, né? Pela parte sul do continente, não norte. E a migração atlântica. Essa hipótese afirma que alguns habitantes da Europa teriam navegado em barcos feitos de couro pelo Oceano Atlântico e chegado ao norte do continente americano, né? Então, aí daí vindos já da Europa e também a entrada pelo norte aí do continente. Os vestígios aqui, né, que fundamentam a teoria de Clovis. Então, a datação é aproximadamente de 13.500 anos, né, dessa primeira chegada do ser humano à América, de acordo com a teoria de Clovis. E aí a teoria do Pacífico, né, da Luzia, que tem a imagem aí, vocês provavelmente conhecem, né, já ouviram falar bastante dela, a gente já viu em sala. Essa teoria aí, ela vai ser defendida pelo Walter Neves, né, que em 1995 teve acesso ao material encontrado por Annette Imper, nos anos 1970, e que desde então estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Então, essa pesquisadora, ela encontra e fica lá, né, no museu, arquivado lá, né? E em 1995, o Walter Neves vai lá, resgata isso para estudar, né? Foi catalogado como esqueleto Lapa Vermelha 4. Ao aprofundar os estudos sobre o crânio, né, a morfologia craniana, Neves concluiu que se tratava dos restos mortais de uma mulher jovem que possuía traços australoides, isto é, similares aos nativos da Oceania, né? Então, não da Ásia, mas da Oceania, os aborígenes australianos ali. A datação do crânio apontada por Neves é de aproximadamente 11 mil anos, indicando que o povoamento da América pode ter ocorrido por correntes migratórias simultâneas, né? Então, 11 mil anos seria aí, anterior à teoria do Clovis, né? E então não teria sido uma única migração para a América, não teria sido um único grupo vindo de um único lugar que chegou, né, até a América, mas várias migrações aí, né, que podem ter ocorrido dentro de um período próximo aí de tempo. E a gente tem também, né, a pesquisadora e arqueóloga brasileira Niede Dom, que traz novas hipóteses, né? Nos anos 70, a arqueóloga encabeçou uma pesquisa no sítio arqueológico de Pedra Furada. Lá, segundo seus estudos, existem provas da existência humana na América datadas entre 33 e 51 mil anos, né? Lembrando que quando a gente está falando de antes de Cristo, né, a gente conta o tempo ao contrário. Então, quando a gente fala de 33 e 58 mil anos,
a gente está falando aí de um período anterior, né? A essa chegada aí, tanto do Clovis, né? Que seria anterior aí, quanto da Luzia posteriormente, é um período anterior. E aí, como é que ela, né, chegou a essas conclusões, né? Pela a pesquisa e análise de restos de fogueira e de pedras lascadas. A partir de suas descobertas, Guidon desenvolveu a teoria de que grupos humanos podem ter migrado do continente africano, local de origem dos primeiros hominídeos e do Homo sapiens, diretamente para a América, via Oceano Atlântico. Então, na teoria dela, né, a vinda não teria sido nem pela Ásia, nem pela Oceania, nem pela Europa, mas diretamente da África, né, que é onde surgem ali os primeiros homens, né, do gênero aí Homo sapiens, direto para a América, né, pelo Oceano Atlântico ali. E aí, né, a gente falou aqui do sítio arqueológico de Pedra Furada, a gente tem as imagens aí, né, a formação arqueológica conhecida como Pedra Furada, lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, e um exemplo aí de pintura rupestre que pode ser encontrado no parque, né, para quem for visitar tem acesso aí a esse tipo de pintura rupestre. Os vestígios da pré-história brasileira, né, especificamente brasileira. A gente tem o sambaqui, né, lá em Santa Catarina, que apesar de parecer aí um monte, né, um morro ali e tudo mais, são na verdade restos de objetos, de alimentos, né, dos nativos que moravam, que habitavam essa região, né? Então aí com o acúmulo desses vestígios forma-se esse sambaqui aí. E uma urna funerária exemplar de cerâmica marajoara, né? Também produzida aí durante o período da pré-história brasileira. E aqui a sugestão de uma outra linha do tempo, né? Ao invés daquela eurocêntrica, né? Que é baseada simplesmente nos interesses, nos conhecimentos europeus, a proposta de uma outra linha do tempo aí, né? Uma outra forma de divisão, já baseada aí nos povos americanos, né?